fico muito preocupado com a narrativa que estão se criando aqui, dessa história de orçamento secreto. Eu gostaria que depois o relator pudesse explicar isso direitinho, para que não saia daqui hoje da votação a casa enxovalhada para para deputado aqui que já devia até ter sido cassado, ficar soltando nas redes sociais corte de vídeo. Muito obrigado. Presidente, o deputado me citou, mas não teve a coragem de dizer o meu nome, até porque a coragem não é o forte dele. Talvez ele faça essa agressão no microfone por ser um deputado do PL e que do orçamento secreto, dos 10 parlamentares que mais receberam verba do orçamento secreto, 5 são do PL. Talvez ele faça isso para que eu me cale em relação ao Rio de Janeiro, que de 7 prefeituras que receberam, ou que estavam naquela lista, cancelada pelo Supremo Tribunal Federal dos 4 bilhões de reais no final do ano, 5 eram do PL. Deputado, tenha coragem de dizer com todas as letras aquilo que quer dizer. O senhor pode gostar ou não gostar de mim. O senhor pode gostar ou não gostar daquilo que é a atuação e a linha de orientação do nosso mandato. Agora, o que o senhor não pode dizer é que eu me escondo do debate público em qualquer um dos temas que venha a ser colocado na mesa. Espero que o senhor esteja dizendo isso, e para concluir, presidente, e falou em cassação do meu mandato, eu sei por quê. É para defender 3 deputados do PL que nesse momento estão sendo processados no Supremo Tribunal Federal por desvio, por roubo de emenda. É por isso. Não vai me intimidar com esse tipo de atitude. Não nasci ontem e não vai ser um parlamentar da sua categoria que vai me fazer baixar a cabeça. Peraí, para tudo. Bolsonaro diz ser informante dos Estados Unidos e pede intervenção. O mequetrefe, além de mequetrefe, é traidor da pátria. Informante dos Estados Unidos. Mudou de rumo, né? Era um político milionário com vários imóveis, quis ser e virou presidente da República e tinha aspiração de ficar no poder ad eterno, ou por mais de 30 anos. Agora confessou de vez o que ele sempre foi. Um traíra, informante dos Estados Unidos. Um cara desse tem que ser preso. Isso na época da Idade Média, na Revolução Francesa, ele ia ser esquartejado e morto em praça pública. Como é que ele disse que é informante dos Estados Unidos e continua aqui? Sabe-se lá quantas informações Bolsonaro não deu quando ele era presidente? Isso é traição, isso é ser traidor da pátria. Aí, é mais do que vira-lata, é traidor e tem que ser expurgado da história política. Presidente, tem deputado aqui dessa casa que é patriota de Araque, patriota de Araque. Eu estou falando que bate incontinência pro Mr. Donald, não o pato. Eles agem como patos e idiotas, porque não se posicionam com essa taxação dos nossos minérios para exportação, para chegar lá fora. Então isso depõe contra a indústria nacional, depõe contra a federação inteira. É uma visão retrógrada, é uma visão que realmente incomoda toda a República quando não se faz uma visão soberana de independência. Eu estou falando do filho do Bolsonaro que vive nos Estados Unidos conspirando contra o povo brasileiro. Eu não vejo o PL se pronunciando duramente contra a taxação que o Trump está fazendo contra o país. Isso prejudica a República. Isso é uma visão mesquinha, miúda, patriotas de Araque sim. Vocês viram a lapada que o Lula deu no Romeu Zema, governador de Minas Gerais? Primeiro o Zema disse isso aqui, num evento público, junto com o Lula. Nós somos o que tem o menor número de secretarias, 14. Mas para time ganhar campeonato, não precisa colocar 20, 30 jogadores em campo, não. Precisa é de 11
craques. Ele provocou o Lula, dizendo que o Lula tem muitos ministérios e ele tem poucas secretarias. O problema é que Zema, junto com os seus craques, fizeram com que a dívida de Minas com a União chegasse a 188 bilhões. É, isso mesmo. E mais de 50%, mais da metade desse valor foi contraído exatamente na gestão do Zema. E olha a resposta do Lula. Porque o importante não é discutir se você tem 1 ou 10. O importante é discutir a qualidade das pessoas que você tem. Dos compromissos que as pessoas têm. E o compromisso do Zema em aumentar o seu próprio salário. Vocês acreditam que ele aumentou em 300% o próprio salário? Porque com relação ao preço dos alimentos, a única coisa que ele fez foi um videozinho comendo banana e postar na internet. Quando o Lula zerou os impostos de importação dos alimentos e pediu para os governadores zerarem também o ICMS, sabe o que o Zema fez? Ao invés de atender o pedido do Lula, ele aumentou o ICMS. Agora Minas tem um ICMS de 18%. É. Mas o Lula continua respondendo o Zema. Precisou eu voltar à presidência para que a economia voltasse a crescer acima de 3%. Ela não crescia há quanto tempo? O Zema não lembra quanto tempo essa economia não crescia 3%. O Brasil teve um crescimento recorde de 3,4%. É o quarto maior crescimento dentre todos os países do G20. E aí o Lula termina dando um recado ao bolsonarista Romeu Zema. O Zema é governador há 6 anos. Ele governou 4 anos com o Bolsonaro. O Zema, no próximo discurso que eu tiver, eu quero que ele traga para mim quanto é que o Bolsonaro colocou no estado de Minas Gerais. É, podia ter dormido sem essa. Gente, acabou de sair nesse momento. Alexandre de Moraes, ministro do STF, acabou de liberar a denúncia para julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Vou passar o vídeo aqui da jornalista da CNN. Fica ligado aí, presta atenção. A gente interrompe o noticiário porque temos notícia de momento. O ministro Alexandre de Moraes acaba de liberar denúncia contra Jair Bolsonaro para julgamento. Contra Jair Bolsonaro, contra 8 pessoas. Denúncia, então, pronta para ter o agendamento e começar esse julgamento. Vem para cá, Luísa Martins. Olha, informação, decisão que acaba de sair. Liberada agora há pouquíssimos minutos. Então, Alexandre de Moraes liberou, recebeu o material da PGR e liberou para que esse grande processo com 8 pessoas, núcleo 1, já vá para julgamento. Vai para julgamento e depois vai ser condenado por tentativa de golpe. Fora os outros crimes. Tamo junto. Curte, coloca para compartilhar esse vídeo. Coloca para compartilhar, porque essa notícia me deixa muito triste. Socorro, Bolsonaro. Socorro. Já não bastasse esse governo do Nine destruindo o Brasil. Mas agora nós precisamos dos verdadeiros patriotas. Socorro, Bolsonaro. Socorro, Nicolas. Socorro, Eduardo Bolsonaro. Socorro, porque o Trump está querendo acabar com o Brasil. E eu tenho certeza de que esse povo que é patriota de verdade, verde e amarelo, não vai deixar com que as coisas aconteçam no Brasil. No Canadá já houve reação, no México já houve reação, até a China já teve reação. E eu tenho certeza que primeiro foi a questão de expulsar os brasileiros dos Estados Unidos. Segundo, foi a questão da taxação dos nossos produtos. Meu Deus do céu, não há patriota que suporte esse tipo de situação. Socorro, Bolsonaro. Eu tenho certeza que você virá com um socorro para nos ajudar. Vai entender esse tipo de patriota que defende quem está achacando o Brasil. Mas são outros tempos, né? Ótimo dia, fiquem com Deus. Pessoal me acusando de fazer bullying com Santa Catarina, mas pelo amor de Deus, gente. Não é bullying, é a vida como ela é. Olha o que foi, o que é essa entrevista aqui que a Ana Caroline Campanolo deu ao programa Pânico. Pelo amor de Deus, a mulher com a maior cara de pau, falando como se estivesse fazendo um grande feito. Olha o que ela faz, como ela destina as emendas, que já são uma vergonha isso, mas olha como ela destina, como é que ela faz. Falando, parece que ela está beneficiando o país. Fala com uma autoridade, com cara de braba, como quem diz, como assim? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Ela acha que a coisa... Não, ela não acha, né? Mas ela já faz essa cara de braba para não ser questionada. Mas até o pessoal do Pânico ficou em pânico quando ouviu
ela dizer isso que ela disse. Esse aqui é o nosso mapa, ó. São 20 milhões de reais que a gente destina de emenda. Eu não entrego emenda, você que é meu eleitor, cidadão catarinense, eu não entrego emenda na mão de inimigo. Só pago emenda para amigo, apoiador, pessoa que compartilha dos mesmos ideais que os meus. Isso aí é praxe. E todos os deputados fazem isso. Né? Você pode investir em saúde, educação. Então nós, por exemplo, já destinamos mais de 3 milhões de reais para comprar fuzil. É a causa que eu defendo e eu mando 3 milhões de reais para comprar fuzil. Então, que nós decidimos apoiar, e por isso gostaria que todo esportista do hipismo se lembrasse disso, foi a Federação do Hipismo. Mas hipismo pega a comunidade de mais baixa renda, porque aqui em São Paulo, que a gente alta sociedade. O hipismo parece só gente rica. O que isso trouxe de benefício para a população? Primeira questão, para todo mundo que pratica hipismo foi beneficiado. Isso está na prestação de contas. Bom, não sei o número de pessoas, imagina. São 20 milhões de emendas. 250 mil, sem saber quantas todas as pessoas são membros da federação. Como é que eu vou fazer? Eu investi 20 milhões de reais em emenda. Tu quer que eu saiba para onde foi? Por exemplo, benefício próprio. Não, claro que não. Você vai ajudar. Trabalhar? Não, mas porque quem votou em você, você dá emenda, então você é da tua família, eu vou pedir para você. Mandar um monte de foto de cavalinhos. Sim. Como troféu e falou, isso que foi o dinheiro usado. Tá, mas peraí. Mas você não acha que quando alguém pede, eu falo assim, suponha que você seja brother amiga, do Sami. E eu falo assim, eu tenho um projeto. Não é legal você perguntar assim, quantas pessoas vão ser beneficiadas diretamente? Centenas de pessoas foram beneficiadas, mas olha o que você está me dizendo. Olha o que você está me dizendo, não posso usar recurso em coisas erudita ou de elite? Você está dizendo que o imposto ele é unicamente para beneficiar, é redistribuição de renda? De impacto para a sociedade. Porque se alguém viesse me perguntar, eu falar, quantas pessoas usam isso? Quanto que movimenta isso? Será que precisa? Por exemplo, se são pessoas já ricas, às vezes não vai fazer diferença. Mas você está usando o argumento de que você não pode, que o rico que paga imposto não pode ser beneficiado por programa público. Não pode. Mas tem a necessidade. Isso daí não poderia. Peraí, antes que você desembesta a falar, peraí. Deputada, ela tem a caneta. É que nem outro dia aqui que vocês ficaram discutindo. Você é advogado dela? Não sou advogado. Vai ganhar emenda, hein? Mas não sou advogado. Se tiver um projeto bom, quer melhorar a granja? Você acha que isso repercutiu positivamente para você? Você acha que foi muito positivo? Não, mas a quantidade de coisas que repercute negativamente contra mim, que é mentira, essa daí vai ser um processo que o cara vai levar, que eu não sei nem se o jornalista tem como pagar. Mas eu espero que ele perca até o carro velho que ele tem. Porque ele vai... Deputado Eduardo Bolsonaro e outros deputados do PL são pegos na hipocrisia no uso do dinheiro público. Esses sujeitos esbravejam contra a Lei Rouanet, mas mamata. Eles deram mais de 860 mil reais em emendas parlamentares para a produção de um documentário de só 47 minutos. Certamente um documentário enviesado, uma narrativa direitista da realidade. É mamata ou não é? Bolsonaro Filho destinou 500 mil reais de emenda parlamentar para esse vídeo. E os deputados Mário Frias, sim, o ex-secretário de Cultura do desgoverno Bolsonaro, e o deputado Marcos Polon, não sei, deram 180 mil reais cada um. E o beneficiado, pasmem, é um sujeito de nome Rodrigo Cassol Lima, ex-número 2 da secretaria presidida pelo Frias. A diferença é que na Lei Rouanet, a entidade precisa correr atrás do dinheiro e nem sempre consegue. Já nesse caso, o dinheiro veio na mamata, sem esforço, porque foi emenda parlamentar. Aliás, foram gastos 860 mil reais para uma entidade que no YouTube tem apenas 6, meu dedo corta aqui, mas tem 6 inscritos e o vídeo foi visto por apenas 99 pessoas. E no Facebook tem apenas 1 seguidor e nenhuma publicação. Tá cheirando estranho, não tá não? O que você acha? É maracutaia ou não? É mamata real do bolsonarismo? Diz aí nos comentários. Aproveita e aperta no coraçãozinho, compartilha o vídeo com um amigo bolsonarista e me segue. E o Bananinha que juntou uma galera e foi para os Estados Unidos para falar mal do Brasil. Segundo ele deu uma coletiva de imprensa lá na frente do Capitólio. Mas olha só essa coletiva de imprensa. Essa aí é a imagem da coletiva de imprensa, mas observa bem como é que estava essa situação aí. Olha só a situação desse púlpito aqui, gente. O que é isso, gente? Isso aqui é um desrespeito com os brasileiros que foram lá denunciar o Brasil. O que é isso? Tem até uma bolsa ali no chão, olha ali. E essa bolsa provavelmente deve ser da dona Bia Kicis aqui, né? Porque ela tá bem do lado, ela deve ter colocado a bolsa dela ali para guardar ela ali. E na verdade foi uma coletiva de imprensa sem imprensa, né? Porque cadê os microfones das emissoras de TV, de rádio? Não vi nenhuma. Busquei até uma foto do Bozó numa coletiva de imprensa, e tem imprensa ali. Essa outra aqui também tem imprensa, o que não falta é mão com o microfone ali. Agora essa aqui, se tinha imprensa, eu tô na dúvida.
Vamos entender algumas falas do que foi essa pataquada, como diz a Erika Hilton? Porque, na verdade, o que estou vendo aqui é uma grande pataquada. Bom, e lá nessa tal coletiva de imprensa, ele comparou o Brasil com os gulags. Será que ele sabe o que são os gulags? Gulags eram campos de trabalho forçado da antiga União Soviética que existiu entre 1930 e 1960. Será que isso está acontecendo no Brasil e a gente não está sabendo? Tem lugares de trabalho forçado no Brasil? Será que a gente levanta todo dia e vai trabalhar é porque a gente gosta de trabalhar e vai assim? Ou será que ele estava se queixando de ter que trabalhar? Depois ele também comparou o Brasil a campos de concentração da Venezuela e Cuba. Aí eu fui pesquisar se existem esses campos de concentração. E aí eu descobri que entre 1960 e 1966, em Cuba, existiam as unidades militares de ajuda à produção. Eram tipos de presídios de trabalho forçado, onde as autoridades de Cuba prendiam homossexuais, lésbicas, cristãos e os oponentes da revolução e obrigava a trabalhar. Será que no Brasil agora os gays e as lésbicas estão sendo obrigadas a trabalhar? Eu achei que eles não trabalhavam, não. E além disso, cristãos e opositores também estão sendo obrigados a trabalhar? Meu Deus. E aí também depois encontrei essa aqui, que uma ONG denunciou a Venezuela como um campo de concentração a céu aberto. Essa ONG denunciou para a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Isso lá em 2018. Eu tô achando que a gente já morreu e nem tá sabendo. E também foi tratado lá nessa tal coletiva de imprensa a crise da liberdade de imprensa e expressão no Brasil. Segundo eles, aqui no Brasil existe censura e perseguição a jornalistas. Mas vamos lembrar um pouquinho aqui da história de um passado bem recente? O presidente Jair Bolsonaro tem sido o principal agressor dos jornalistas e veículos de mídia. Em 2020, sozinho foi autor de 40,89% das agressões registradas pela Federação Nacional dos Jornalistas, que vão desde agressões verbais, ameaças, atentados e mais diversos tipos de agressões. E a Federação dos Jornalistas classificou o ex-presidente como principal agressor de jornalistas e veículos de comunicação. Aonde que existia censura e perseguição a jornalistas mesmo? Agora, o que eles querem é liberdade para propagar fake news, e isso não vai ter. E para terminar, depois ele publicou no Twitter que o Brasil é uma republiqueta de banana. Isso é patriotismo, hein? Grande patriota. Hoje você já assina nosso primeiro carro em acampamento. 27 anos. O último despejo aqui foi em 2009. Eles passaram com trator de esteira em chiqueiro com porco vivo dentro. Para você imaginar o que a gente já sofreu aqui. A gente tem mais de 140 famílias aqui que são de ex-trabalhadores da usina. E como a usina faliu no final da década de 90, muitas pessoas já se foram, sem ver, né, seus direitos garantidos. Então hoje, dessa terra que foi abandonada, que teve a falência, que foi abandonada a terra e os trabalhadores, com esses trabalhadores que a gente fez as primeiras ocupações. Hoje, a gente tem uma diversidade de 160 tipos de alimentos. Milho, feijão que já foi colhido agora, de mandioca, de gergelim, de amendoim. Então, uma diversidade grande de alimentos. Não, a gente produz muito. Que vai para o PNAE, que vai para o PA, que vai para a Cozinha Solidária. Vai. Nossa resistência, Lula, é a nossa produção.